dia. Mais uma vez, quero deixar uma palavra ao teu coração. Uma palavra que edifique, fortaleça a sua vida. Esta palavra está baseada em 2 Crônicas 7:14. Fica com a gente um momento. Deixe o Espírito de Deus fluir na sua vida, trabalhar sobre o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: "Esse é o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra." Salomão acabara de construir o seu templo, tinha acabado de consagrar ao Senhor uma grande festa, muitos sacrifícios. E Deus aqui está conversando com ele à noite, falando com ele em sonhos, como já havia falado no início do seu chamado para o reinado. E Deus mostra aqui algumas possibilidades. Ele diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, claro, por causa do pecado, por causa da idolatria, do abandono de Deus, ou se houver algum tipo de peste sobre a nação, praga, doenças, então se vocês clamarem ao meu nome, orarem, se humilharem e orarem voltado para esta casa, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Nós entendemos por esse texto que muita coisa que acontece na nossa nação não acontece aleatoriamente, mas acontece porque Deus, que está no controle de tudo, Ele às vezes envia a seca. Mesmo neste momento no Brasil nós estamos enfrentando um período de seca. Os nossos lagos estão secando. Lugares que são realmente importantíssimos, a água, os lagos estão secos, como acontece na nossa capital paulista. Isto realmente é o resultado da mão de Deus. Na verdade, quando Deus quer mandar chuva, Ele manda chuva, quer haja floresta, quer não haja floresta, quer realmente a mata atlântica, a mata amazônica esteja intacta ou não, Ele envia a chuva. A ausência de chuva, a seca, os pastos se secando, é realmente a ação de Deus que está enviando o juízo sobre a terra. Dá uma olhada no verso 13 do mesmo capítulo. Se eu cerrar os céus, quem cerra os céus para que não haja chuva é o próprio Deus. Aqui diz mais: não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Aqui é um tipo de praga. E ele prossegue ainda dizendo: se eu enviar a peste entre o meu povo, as enfermidades. A gente nota que o mundo nosso é um mundo de muitas pragas, muita doença. Agora nós estamos enfrentando na África o ebola. E ele já começa a sair dos territórios africanos e vir para outras nações como Europa, Estados Unidos. Isto realmente é a mão de Deus. Isso não acontece aleatoriamente. O texto de 2 Crônicas 7:13 mostra que Ele pode cerrar os céus, que Ele pode enviar enxames de gafanhotos, destruir a lavoura, ou Ele pode também enviar a peste sobre a terra. O próprio Jesus diz que nos últimos dias seriam tempos de enfermidades, tempos de pragas, tempos de coisas terríveis sobre a terra. Paulo diz: tempos difíceis virão sobre a terra. Mas o próprio Deus também diz aqui em 2 Crônicas 7:14, nesta época de problemas, de aflição, de lutas, o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem é este povo? O povo que confia em Deus, o povo que foi redimido pelo sangue do Cordeiro, o povo que está em aliança com o Senhor.
o povo que foi chamado para ser intercessor sobre a face da terra, o povo que confia na palavra de Deus, que recebeu o perdão de Deus pelo poder do sangue da cruz. Se este povo se levantar como intercessor, a Bíblia diz: ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Deus não precisa de um exército muito grande de homens e de mulheres para interceder. Em um texto do livro do profeta Ezequiel, Deus diz: busquei um homem que se colocasse na brecha, um homem que tapasse realmente a brecha com a sua intercessão para que eu não destruísse a terra. Mas a ninguém achei, pelo que enviei o juízo. Eu enviei então a condenação, porque ninguém intercedeu. Nós precisamos nos levantar nesta época. É uma época que a nação nossa, a nação brasileira, precisa de intercessores, homens e mulheres que orem, que intercedam pelos problemas que nós enfrentamos. Nós estamos enfrentando crises ultimamente. No âmbito político, por exemplo, nós temos assim grande confusão. Nós temos grandes lutas que a nossa nação está enfrentando. A política nossa é uma política difícil. A terra está numa crise moral. Todas as leis que eles estão criando são para afrouxar a moral da nossa nação. E nós precisamos orar. A Bíblia diz para orarmos por aqueles que estão no poder, aqueles que exercem influência, aqueles que governam, aqueles que estão numa posição de eminência. Nós temos que orar por eles. Orar pelos nossos governos, orar pelos nossos prefeitos, pelos nossos governadores, orar pela presidência da República, para que a gente possa ter um período de paz, um período de bênção, para que a nossa nação seja sarada. A nossa nação está doente, moralmente. Espiritualmente, a nossa nação vive um tempo de crise. É um tempo quando as pessoas não levam a sério a vida com Deus. A liderança espiritual da nossa nação é frágil, é doente. Moralmente tem muitas dificuldades, muitos problemas, muitas lutas, muitos embaraços. É hora de nós orarmos. Todo avivamento, ele é precedido por um tempo de crise. As pessoas começam a ficar cansados, então, daquela situação espiritual, daquela crise moral, da crise espiritual. As pessoas começam a cansar-se daquilo e põem-se a orar, dobram os joelhos. E é nesses momentos que Deus envia o avivamento. É nesses momentos que Deus envia um tempo de transformação. Deus muda a mentalidade das pessoas. É isso que Deus quer. Para que haja um avivamento, é preciso mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. A nossa cosmovisão tem que ser mudada. Nós temos que entender que a nossa nação vive momentos difíceis, mas que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da seca. Deus está no controle dessas crises todas que o país passa. E Deus tem a cura. Se vocês orarem, se vocês clamarem, se vocês se humilharem, se vocês arrependerem dos seus pecados, Deus diz: ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Deus está dizendo: eu posso dar um novo rumo para a nação brasileira. Eu posso fazer com que haja um tempo de bênção. Eu posso fazer com que a chuva venha na estação certa, que haja colheita, que haja abundância, que as vossas eiras se encham de trigo,
os vossos lagares se encham de azeite, que haja fartura. E então, como diz o profeta Joel, comereis abundantemente, jamais sereis envergonhados. Avivamento é isso, é tempo de cura, é libertação para a nação, é tempo de restauração da igreja. Às vezes nós esperamos demais da nossa liderança política, mas eu posso afirmar para vocês, a transformação de uma nação, ela não vem por meios políticos, ela acontece por meios espirituais. Quando a gente lê a Bíblia no Velho Testamento, a gente nota o seguinte: o rei Ezequias, por exemplo, foi um reformador, mas ele não reformou a nação por meios políticos, ele reformou a nação por meios espirituais, levando o povo a crer em Deus, levando o povo a abandonar a idolatria, a abandonar o pecado, a obedecer à lei do Senhor, a palavra de Deus. E desta forma vinha as grandes reformas que aconteceram nos dias então de Ezequias, Josias e outros reis. Josafá, por exemplo, fizeram grandes reformas na nação, mas por meios espirituais. Eles buscaram Deus, eles levaram a nação a crer em Deus, a obedecerem a palavra, e a reforma aconteceu. Hoje, Deus está dizendo aqui que a mesma coisa deve acontecer. Se a nação brasileira, aquele povo que crê no nome do Senhor, realmente se voltar para Deus, abandonar os pecados, confiar na palavra, confiar em Deus e realmente se arrepender de tudo aquilo que vem fazendo que entristece ao Senhor, a Bíblia diz, vai haver cura na nação, vai haver restauração na nação, vai haver um avivamento na nação, a chuva virá no tempo certo, haverá grandes colheitas, haverá grande desenvolvimento no campo industrial, haverá desenvolvimento também na área social, haverá transformação na área econômica. Tudo muda quando Deus está na direção. Agora, quando nós estamos fora do plano do Senhor, a nação está desviada da palavra do Senhor, e as pessoas que governam aprovam leis que vão de arrepios à palavra de Deus, em confronto com a palavra de Deus. Então, irmãos, sofremos o juízo. Como igreja, vamos nos levantar, vamos dobrar nossos joelhos, vamos tapar as brechas espirituais, vamos levantar uma muralha de intercessão em favor da nossa nação, e vamos ver o nosso Brasil prosperar, vamos ver a nossa nação caminhar de cabeça erguida e passar por profundas transformações políticas, sociais, espirituais, mudanças tremendas, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Então preste atenção, as mudanças virão por meio da oração, por meio da intercessão da igreja, não por meios de políticos, não por meios de líderes que vão ser eleitos por voto. Não, virá realmente pela oração, intercessão da igreja. Deus é que opera essas mudanças. Vamos orar, vamos colocar o Brasil nas mãos do Senhor e vamos crer nas promessas de transformação que está escrito aqui na palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Até o nosso próximo encontro. Amém. Me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves
em quem